Todo mundo já viu um comprimido efervescente borbulhando num copo d'água, né? Mas o que de fato está acontecendo ali? Hoje, a gente vai pegar essa cena super comum e transformar num experimento científico que, olha, é fascinante. Ele revela uma verdade bem fundamental sobre esse mundo que a gente não enxerga. E é esse o nosso mistério. Como que uma coisa tão simples, um comprimido se dissolvendo, pode ensinar a gente a provar que algo invisível existe? Acredite, as respostas estão literalmente naquelas bolinhas. A pergunta parece boba, né? É uma cena que todo mundo conhece. Mas para um cientista, é aqui que tudo começa. A resposta não é só, tá borbulhando, mas é um convite para a gente ir mais fundo, para investigar de verdade. Então, essa é a grande questão. A gente vê as bolhas, sabe que é um gás, mas como é que um cientista provaria, sem deixar nenhuma dúvida, que esse gás invisível é matéria de verdade e que ele ocupa um volume no espaço? Pois é, esse é o nosso desafio. E como é que a gente encara um desafio desses na ciência? Bom, a gente usa a ferramenta mais poderosa que existe, a hipótese. E não é só uma ideia solta, não. É como se fosse o nosso mapa para chegar na descoberta. É uma hipótese, não é um chute, sabe? É uma afirmação bem clara, um palpite inteligente que a gente consegue testar com o experimento. É a base, o começo de toda e qualquer descoberta científica. E a nossa hipótese é essa aqui, ó. O gás liberado ocupa lugar no espaço. Simples, direta. Agora, a gente precisa provar que ela está certa. Agora vem a parte mais legal. Vamos montar um sistema para conseguir não só ver o gás, mas para capturar ele e medir o espaço que ele ocupa. A preparação aqui é tudo, é a chave para um resultado certinho. Primeiro de tudo, a gente prepara o nosso coletor de gás. A garrafa número 1, cheinha de água e virada de cabeça para baixo, vai ser o lugar onde a gente vai prender o gás. O mais importante aqui é não deixar entrar nenhuma bolha de ar nela nesse momento. E ação! Na garrafa 2, a gente começa a reação. A mangueira vai levar todo o gás que for produzido direto para dentro da garrafa 1. E aquela massa de modelar, ela serve para garantir que não vai vazar nada. É a nossa vedação. Ok, a reação acabou. Agora é o momento da verdade. A medição. A quantidade de água que sobrou na garrafa vai nos dizer com precisão qual foi o volume de gás que a gente conseguiu capturar. É exatamente aqui que a nossa hipótese vai ser confirmada ou não. Chegou a hora. Será que o experimento deu certo? O que será que os resultados contam pra gente sobre a nossa hipótese? Vamos dar uma olhada nas evidências. E tá aí a prova visual. A observação é super clara. Um espaço que antes era só água, agora está ocupado por alguma coisa invisível. O gás literalmente empurrou a água para fora, provando que ele ocupa sim um lugar no espaço. O interessante de ver é esse contraste, né? A garrafa número 1 começa totalmente cheia e no final, uma parte bem grande da água saiu. Essa diferença não é mágica, é pura física acontecendo na nossa frente. E aí a matemática vem para confirmar o que os nossos olhos viram. Se a gente pegar o volume total da garrafa e diminuir o volume da água que sobrou, a gente chega num número exato. E esse número é o volume do gás que a gente capturou. Ou seja, a nossa hipótese não era só uma ideia, ela foi confirmada pelos dados e está provado. Mas, sabe, essa descoberta abre a porta para outra pergunta. Como será que os gases se comportam quando já estão dissolvidos na água? Vamos ampliar um pouco o nosso foco para entender um princípio ainda maior. Pensar em água com gás é um exemplo perfeito. Quando a garrafa está fechada, a pressão lá dentro é altíssima, e isso força o gás a ficar dissolvido. Na hora que a gente abre, a pressão cai de uma vez e o gás foge, formando todas aquelas bolinhas que a gente conhece. Só que a pressão não é a única coisa que entra nesse jogo. Tem outro elemento, muito comum no nosso dia a dia, que influencia e muito essa dissolução do gás. A temperatura. Pois é. Em líquidos frios, as moléculas se mexem mais devagar e o gás consegue ficar preso ali com mais facilidade. Já nos líquidos quentes, a agitação é muito maior e as moléculas acabam expulsando o gás para fora. É por isso que um refri quente perde o gás rapidinho. E isso aqui, gente, é um princípio fundamental. Não vale só para o refrigerante, não. Vale para qualquer gás em qualquer líquido. É uma regra universal da química e da física. E olha que legal, a gente começou com um simples borbulhar num copo, passou por um experimento que dá para fazer em casa e chegamos numa lei fundamental da natureza. Isso só mostra como a curiosidade, junto com o método científico, pode revelar as regras que governam o nosso mundo. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão, né? A ciência não está só nos grandes laboratórios. Ela está na nossa cozinha, no nosso quintal.
que outras perguntas do dia a dia poderiam virar um experimento. É só questão de olhar ao redor. A próxima grande descoberta pode muito bem começar com uma simples observação igualzinha à nossa.